Explicando então, o troféu Yashin é o prêmio da France Football para eleger o melhor goleiro da temporada, beleza? Então eles indicam sempre 10 goleiros, tá? Não são 30 igual na bola de ouro. Indicaram 10 goleiros aqui, os supostos 10 melhores goleiros da temporada passada, ou seja, meio de 2022 até meio de 2023. Então não adianta você pegar nada do que os goleiros estão fazendo nessa temporada, nada disso importa apenas o que eles fizeram na temporada passada, beleza? Temos aqui então o Emiliano Martinez, goleiro do Aston Villa na temporada passada, e da Argentina, André Onana, goleiro da Internazionale, e da... Ele tava na seleção de Camarões, tanto que ele até foi pra Copa do Mundo, teve uma treta lá com o treinador e etc e tal. Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, da seleção belga, Mike Maignan, goleiro do Milan e da seleção francesa, mas na época, na temporada passada, o titular, na maior parte, né, pelo menos até a Copa do Mundo, era o Lloris. Temos o Yassine Bounou, que estava agarrando pelo Sevilha e pela seleção de Marrocos, agora ele tá jogando no Al Hilal. Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona, e um dos goleiros da Alemanha, embora ele também não era titular, né, na época que o Neuer ainda tinha perna. Ederson, goleiro do Manchester City e da seleção brasileira, também era reserva. Ramsdale, goleiro... Ramsdale, ele mesmo, que hoje virou reserva do Arsenal, né? Coisa bonita, goleiro do Arsenal. E convocado também para a seleção da Inglaterra, também não é titular. Livakovic, que estava no Dinamo Zagreb e agarrando pela seleção croata. Safado, eliminou o Brasil na Copa do Mundo. E o nosso querido Brice Samba, que também é um goleiro francês, que é do Lens. Beleza? 10 goleiros aqui então. E vamos ranquear aqui eles do décimo até o primeiro em ordem decrescente. Beleza? Vamos começar aqui então com o número 10. Deixa eu pensar aqui. Número 10, cara. Putz, cara, pior que tem muito goleiro bom aqui, hein? Muito. Eu vou colocar de número 10 o Samba, que fez uma baita de uma temporada pelo Lens, né? A temporada passada do Lens foi muito boa, tá? Eles foram vice-campeões do Campeonato Francês. Seriam campeões da Ligue 1 se não fosse o safado do PSG com toda a grana do Qatar. Mas mesmo assim, de maneira geral, foi uma temporada bem memorável da equipe. E o nosso querido Samba, ou Samba, né? Depende aí de como você quiser chamar. Fez uma excepcional temporada. Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque, pô, você tava jogando num time que nem jogou a Champions League, jogou nenhuma competição europeia, né? E também não tava agarrando ali na principal competição das seleções, que é a Copa do Mundo. Então, nessa lista aqui ele vai ter que ficar um pouquinho abaixo. Depois dele eu vou colocar... Eu tô em dúvida aqui se eu coloco o Livakovic ou o Ramsdale, porque assim, acho que de maneira geral, obviamente eu vi mais a temporada do Ramsdale, né, porque eu não vou mentir aqui e dizer que eu assisto o Campeonato Croata, porque eu não assisto, que era onde o Livakovic estava jogando, mas a Copa do Mundo do Livakovic foi muito boa. Tem até muita gente, porra, antes do Emiliano Martinez fazer o que fez na final, muita gente dizia que o Livakovic era um goleiro ali que poderia estar na seleção do campeonato, né, poderia ser o melhor goleiro da Copa do Mundo, né, porque ele realmente fez uma Copa do Mundo muito boa, e a seleção brasileira que o diga, né, cara, porque... Cara, se você lembrar daquele jogo entre Brasil e Croácia, claro, o Livakovic ele pegou os pênaltis também, mas além da disputa de pênaltis, ele também fez algumas defesas bem importantes durante o jogo, tá? Durante o tempo normal. Então, foi realmente uma campanha muito, muito, muito boa dele. Não sei o que ele fez no croatão, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu vou colocar ele aqui em nono, tá bom? Vou deixar ele aqui em nono e logo depois dele já entra o Ramsdale também, que, aliás, o Ramsdale vai entrar aqui, né? Como oitavo, né? Aqui é nono e décimo. Vai entrar o Ramsdale como oitavo colocado, que para mim fez a temporada passada muito boa. E aí já emenda nessa questão da polêmica, né, cara? Porque ontem eu fiz um tweet no meu Twitter falando sobre isso, sobre a questão que tá acontecendo agora no Arsenal entre o David Raya e o Ramsdale, né? Pra quem não sabe, o Ramsdale era titular absoluto do Arsenal na temporada passada, fez uma excelente temporada, tanto que tá aqui indicado entre os 10 melhores goleiros da temporada. E chegou verão e o Arteta pediu a contratação do David Raya, que é um goleiro espanhol, que joga com os pés, que faz uma saída de bola e que sabe dar um passe que rasga as linhas, oh my god, não sei o que, toda essa coisa aí que a galera fala, né? E aí o Raya chegou, inicialmente o Arteta, ele contou uma mentira descarada, dizendo que não, é pra ter competições, ali os goleiros vão estar disputando espaço em altíssimo rendimento e um vai subir o patamar do não sei o que, falar aquela monte de groselha. Só que o que aconteceu? Ramsdale jogou os 2 primeiros jogos da temporada só para dizer que não,
deixa ele jogar os 2 primeiros jogos, só que é pra não, só pra eu não tirar de supetão, né? Quando foi no terceiro jogo, o Raya assumiu a titularidade e não largou mais. Então, o Raya hoje é titular absoluto da equipe do Arsenal, porque o Raya é esse goleiro que sabe sair jogando com os pés e não sei o que. Isso aí, assim, cara, é uma parada assim que é pessoal, né? Eu jamais, se eu fosse por fechou, se eu fosse o Yuri Ancelotti, Yuri, se eu fosse o Pepe Guardiuri, eu iria trocar um goleiro que tá fazendo um excepcional trabalho na sua função primária, que é defender, para colocar outro só porque esse outro é melhor com os pés. Mas a gente sabe que no futebol atual tem vários treinadores que pensam assim, né? Inclusive o melhor deles, né? O melhor treinador do mundo, que é o Guardiola. Ele é um cara que pensa assim, né? Então, por exemplo, eu cheguei até a dar um exemplo. Se o Guardiola pudesse, se ele tivesse a oportunidade de trocar o Ederson pelo Courtois, que é o melhor goleiro do mundo, que é um goleiro bem melhor do que o Ederson, ele não trocaria. Simplesmente porque o Courtois não tem a qualidade na saída de bola com os pés que o Ederson tem. O Guardiola, ele prioriza, para ele é mais importante que o goleiro seja bom na saída de bola do que o goleiro seja excepcional defendendo, que o goleiro ganhe jogo com grandes defesas, etc e tal. O Arteta pensa desse jeito, até porque o Arteta ele é um emulador do Guardiola, né, cara? Essa aqui é a verdade. Ele tenta replicar, ele é da escola do Guardiola, ele é pupilo do Guardiola, então é natural que ele pense igual. E aí ele tá fazendo isso agora. O Ramsdale provavelmente é questão de tempo de sair do Arsenal agora, mesmo vindo de uma temporada muito boa. Mas eu acho na minha visão, que a função, a prioridade deveria ser defender. Mas, enfim, isso é pessoal, cada um enxerga o futebol de uma maneira, né? Vamos partir aqui então para o próximo, que seria o sétimo. O sétimo acho que eu já tenho definido aqui que vai ser o Bono, que fez uma boa Copa. Acho que tem uma galera que dá uma exagerada na Copa do Mundo do Bono, porque o que acontece? A seleção de Marrocos do Walid Regragui era uma seleção muito defensiva, ela era muito focada na defesa. E ela era tão boa na parte defensiva que muitas vezes a bola nem chegava no Bono. Se você, cara, pega os jogos de Marrocos naquela Copa do Mundo 2022, perceba, não tô dizendo que o Bono fez uma Copa ruim, ele tem algumas defesas importantes, com toda certeza tem, mas a defesa de Marrocos era tão boa que poucas vezes a bola chegava no Bono. Então, e aí assim, você tem uma temporada também boa pelo Sevilha, foi campeão da Europa League pelo Sevilha, tem que ser destacado, mas eu acho que eu não vi ele catar o bastante para ficar numa posição acima dessa. Acho que sétimo colocado tá de excelente tamanho pro nosso querido Bono. Vamos pro sexto aqui então, tá começando a funilar, tá começando a ficar complexo. Temos aqui o Dibu Martinez, Onaná, Courtois, amanhã, Ter Stegen e Ederson. Nossa senhora, a partir daqui é aquele negócio. Qualquer opinião que eu dei aqui vão dizer que eu tô errado, vão dizer que eu sou clubista. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Manhã. Por quê? Porque na temporada passada, cara, o Manhã, enquanto ele tava disponível, ele tava catando... Cara, o Manhã, nossa senhora, que temporada absurda que ele tava fazendo, cara. Tava catando para um caramba no Milan enquanto ele tava disponível. Só que ele teve um período longo que ele ficou machucado. Inclusive, aí vocês vão lembrar que quando o Manhã tava machucado, quem tava sendo goleiro do Milan era o possante Tatarussano. Que goleiro horroroso, cara. E o Milan se lascou naquela época, tava tomando muita bucha por causa do Tatarussano. Então, por conta disso aqui, eu acho que o Ederson merece ficar uma posição à frente dele, tá? Porque eu acho que o Ederson teve mais presente, teve disponível por mais tempo, atuou em alto nível na temporada passada, sem dúvida alguma. Vocês sabem o que eu penso do Ederson. Eu acho que ele é um goleiro bom, mas não acho que ele é um goleiro dos melhores da geração. Não acho que, por exemplo, se você for fazer um top, melhores goleiros da década passada pra cá, acho que o Ederson não entra, apesar de eu achar ele sim um bom goleiro. Ele é um bom goleiro que tem uma excepcional saída de bola. Isso aí, pra mim, não tem nenhum questionamento. Além disso, ele ganhou a tríplice coroa com o Manchester City, sendo importantíssimo em algumas partidas ali do mata-mata da Champions, né? Então, ele faz defesa importante contra o Real Madrid na semifinal, ele faz defesa importante na final contra o Bayern, contra a Internacional. Embora é verdade que a defesa que a galera mais fala do Ederson na final é a defesa que pra mim foi uma merda. Ficam falando da defesa dele na cabeçada do Lukaku, porque assim, aquilo dali é um erro técnico do Lukaku. O Lukaku cabeceia a bola no pé do Ederson, cara. Era só ele colocar em um
todos os lados que o Ederson não tinha o que fazer. Mas ele faz defesas importantes no chute do Lautaro Martins, né? Aquela jogada que muita gente falou, né? Que o Lautaro poderia ter tocado, escolheu chutar, chutou e o Ederson defendeu. E também em um dos últimos lances do jogo tem um escanteio que a Inter cobra. Eu não sei se é um escanteio ou se é uma falta lateral, mas o Ederson vai muito bem e acaba impedindo um gol ali. Então, isso aí acho que tem que ser pontuado. O Ederson fez sim uma excelente temporada. Pra mim, tá aqui como quinto colocado, beleza? Agora quarto. Nossa senhora, velho, começa a ficar difícil. Como quarto é que, pô, cara, vou falar aqui. Eu acho que a temporada do Emiliano Martínez pelo Aston Villa é uma boa temporada. Não é uma temporada excepcional. Acho que a temporada passada ele até tá jogando mais, tá agarrando mais do que na temporada passada pelo Aston Villa. Mas é uma boa temporada. Só que, cara, o que ele fez na Copa do Mundo, que assim, também se você pegar o Emiliano Martínez, a Copa do Mundo dele, até a semifinal era uma Copa do Mundo boa. Não era... Eu me lembro muito bem, cara, que até a semifinal se falava muito mais, assim, do Livakovic ou do Bono do que do próprio Emiliano Martínez, né, cara? Só que assim, se você colocar na balança as disputas de pênalti que a Argentina teve contra a Holanda e a final contra a Argentina, e além disso, aquela famosa defesa que ele tem no último lance da prorrogação da final, no chute do Kolo Muani, cara, é muito pesado, cara. É uns bagulho assim que, mano, cara, se não fosse por ele, defesa contra a Austrália, também tem essa defesa nas oitavas de final, é verdade. Se não fosse por ele, a Argentina não tinha sido campeã do mundo. Não tinha sido, simplesmente assim. Porque ele é crucial nas disputas de pênalti, né? Ele é o cara, assim... Tipo assim, se você for falar quem é o cara da Argentina na final. Obviamente, a maioria das pessoas vão citar o Messi, porque fez 2 gols, jogou pra caramba, fez uma baita final, isso é fato. Mas o cara mais decisivo da final foi o Dibu Martínez, até mais do que o Mbappé. Ele pega os pênaltis na decisão e ele impede que a França faça o gol, que seria o gol do título, porque... Se sai aquele gol do Kolo Muani, acabou. Era o último lance do jogo. Então, pô, cara, isso é pesado demais, cara. Acho que por conta disso, eu vou colocar o Onaná aqui como quarto, tá bom? Vou colocar o Onaná como quarto e vou colocar o Emiliano Martínez como terceiro. Vou colocar o Emiliano Martínez como terceiro. O Onaná fez uma excelente temporada passada, tá? Tanto que o United foi atrás dele. Hoje em dia eu vejo muita gente falando, criticando a contratação do Onaná. Mas na época que o Manchester United contratou ele, eu não vi ninguém reclamando, porque ele vinha de uma temporada brutal. Pra mim, foi o melhor goleiro da Champions League na temporada passada. A Champions que o Onaná fez foi uma coisa de maluco. Também foi muito decisivo pela Internacional. E a Copa do Mundo dele acabou não sendo tão boa, mas assim, pô, também não dá pra esperar muita coisa jogando pro Camarões. Acabou tretando com o treinador lá, etc e tal. Mas a temporada dele pela Inter, de maneira geral, é uma temporada excepcional. Merece aqui, tá? Em quarto lugar. E agora... Agora, meu irmão, para escolher o melhor. Temos aqui goleiro do Real Madrid e o goleiro do Barcelona. Thibaut Courtois e Marc-André ter Stegen. 2 goleiros que fizeram uma temporada absurda. Hoje o Courtois tá em pouca evidência, né? Porque ele tá machucado, tá com o joelho lascado lá. E só que assim, porra, o que ele fez, cara, se não fosse o Courtois, o Real Madrid, assim, o Real Madrid não passava da metade do ano, tá ligado? A gente sabe que o Real Madrid do Ancelotti é um Real Madrid muito inseguro, é um Real Madrid que joga e deixa jogar. E aí nesse de joga e deixa jogar se garantiam muito no Courtois. E ele dava sentido para os caras se garantirem, porque ele pegou pra caramba nas últimas 2 temporadas. As últimas 2, não, acho que as últimas 3 ou 4 temporadas de Courtois, especialmente as últimas 2, são temporadas completamente insanas, né, cara? Ter Stegen também foi muito bem. Ter Stegen que foi eu não sei se é um recorde igualado, se ele superou recorde de clean sheets no Campeonato Espanhol, nenhuma edição do Campeonato Espanhol. Catou pra caramba. O Barcelona teve a melhor defesa do futebol europeu na temporada passada, das grandes ligas europeias na temporada passada. Muito por conta do Ter Stegen, porque quando a defesa falhava, né, quando a bola chegava no gol do Barcelona, o Ter Stegen dava lá. Voltou a um alto nível, né, porque o Ter Stegen ele teve uma fasezinha meio complicada. 2019-20, 2020-21 foram temporadas ruins dele, mas ele renasceu, digamos assim, voltou a agarrar muito bem. Teve aquela fase careca, né? A fase careca do Ter Stegen foi uma fase bem ruim, mas desde que ele ressuscitou o cabelo dele, desde que ele voltou a ter cabelo, ele é um ex-careca. Ele se tornou um ex-careca muitíssimo bom. Nossa senhora, cara. É difícil, cara. Ambos salvaram o time quando a defesa falhava.
É difícil, cara, não é brincadeira não aqui. O título do Barça na La Liga sem Ter Stegen pra mim não tinha acontecido. Eu não sei se é papo de não ter acontecido, porque o Barcelona ganhou com uma boa folga. Mas o Ter Stegen com certeza foi um dos jogadores... Inclusive, se eu não me engano, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol, não foi? Eu sei que pelo o The Athletic, que é um jornal bem relevante do futebol europeu, ele escolheu o Ter Stegen como o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Então, realmente foi uma temporada muito, muito, muito boa dele. Acho que eu vou colocar o Courtois em segundo, tá? E vou escolher o Ter Stegen como o melhor goleiro da temporada passada, na minha humildíssima opinião. Assim, fique claro que é uma temporada bem equilibrada deles dois. Eu acho que eles dois foram os melhores goleiros da temporada passada, com uma boa margem ali pros outros. Mas acho que o Ter Stegen tá um pouquinho à frente, porque eu acho que ele conseguiu ser ainda mais decisivo para sua equipe, que conseguiu se sagrar campeão espanhol, né, o Barcelona. Então aqui eu fico de Ter Stegen, mas por uma margem bem pequena. Só que assim, isso daqui... clubismo não é porque eu sou torcedor de um time que é rival deles dois, né? Mas isso daqui, cara, é minha opinião, assim, baseada no que eu vi da temporada passada. Mas eu acho que o Ter Stegen não ganha de jeito nenhum. Acho que quem vai ganhar é o Emiliano Martínez, por causa da Copa do Mundo. Vale dizer que o Emiliano Martínez ele já ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo pela FIFA, que foi em março, em fevereiro desse ano, né, entregue. E então acho que ele vai ganhar esse troféu Yashin de novo por causa da Copa do Mundo. Se ele não ganhar, provavelmente quem vai ganhar é o Courtois, ou não sei, mas acho que ele é o favoritaço e deve ganhar. Pra mim, então, ficou assim. Ter Stegen em primeiro, Courtois em segundo, Dibu Martínez em terceiro, Onaná em quarto, Ederson em quinto, Manhã em sexto. E assim Bono em sétimo, Aaron Ramsdale em oitavo, Dominik Livakovic em nono e Brice Samba em décimo colocado. E assim ficou, então, a nossa tier list marota.